Olá, amigos. Eu sou o Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de cidadania, direito do consumidor, utilidade pública e informação a você, que é a razão principal de nosso existir. Hoje o nosso entrevistado é o diretor de comunicação da AMAI, o Coronel César de Souza. Nós vamos discutir do trabalho realizado pela associação, bem como dos acontecimentos aqui em nosso estado quanto à Polícia Militar. Vale a pena assistir, aguardem na sequência. Olá, amigos do programa Uma Janela para a Cidade. Hoje o nosso entrevistado é o Coronel César Souza, que ele é o diretor de comunicação da AMAI. Seja bem-vindo ao nosso programa, Coronel. E de imediato eu vou lhe fazer uma pergunta. A polícia no Paraná, ela está sendo desprestigiada, uma vez que a própria mídia divulga que os coletes estão vencidos? Como é que é essa história, Coronel? Olá, Solomar. Olá, amigos telespectadores. Muito oportuna a sua pergunta para que a gente possa esclarecer. Algumas coisas precisam ficar bem claras. A primeira é essa questão dos coletes estarem ou não estarem vencidos. Pois bem, desde o ano de 2011, todas as compras na polícia passaram a ser responsabilidade da Secretaria de Estado de Segurança Pública. A Polícia Militar, que tinha o seu fundo próprio, que administrava a sua situação, comprava viaturas, colete, armamento, uniforme, combustível, ou seja, dentro daquele conceito de que o militar precisa funcionar quando nada mais funciona, a Polícia Militar ela tinha autonomia através dos seus fundos para poder se manter. Com a unificação dos fundos, que trouxe o Fundo do Bombeiro, o Fundo da Polícia Militar, o Funrestran, e todos foram incorporados à Secretaria de Estado da Segurança Pública num fundo único chamado FUNESP. E no final do ano de 2014, esse Fundo Especial de Segurança Pública, ele foi totalmente incorporado ao Tesouro do Estado. Passou a ser apenas um fundo contábil. Então, perdeu-se muito da autonomia. Estes coletes comprados na última remessa do FUNPM, no ano de 2011, alguns entregues ali até 2012, e os comprados pela Polícia Civil na mesma época, estes coletes eles apresentaram aí no ano de 2015 uma possível falha, um possível desgaste. Então eles foram submetidos pela Secretaria de Estado da Segurança Pública a um processo de recall. Só que são aproximadamente 11 mil coletes, 7 mil deles já receberam essa placa de reforço, e a Delegacia de Explosivos, Armas e Munições, ela contestou o fato de que alguns coletes poderiam ou não estar vencidos. É muito importante destacar que no começo do ano, a AMAI reuniu-se com o secretário de Estado da Segurança Pública, Dr. Wagner Mesquita, e solicitou a compra de coletes novos, que tenham validade de 6 ou 5 anos, mas que sejam absolutamente novos, para equipar todos os policiais militares que estão às ruas. A Polícia Militar, hoje, ela enfrenta todas as dificuldades que o Estado tem, porque como ela não tem mais o seu fundo próprio, ela depende de entrar na fila para consertar viaturas, depende de entrar na fila para comprar viaturas, para alocar viaturas, para poder atender a população. Estamos com quase 3 mil policiais e bombeiros sendo formados nas escolas e não sabemos se estes policiais terão armas, terão viaturas, terão coletes, terão equipamento para trabalhar. Porque aquela característica que a Polícia Militar sempre teve de fazer o seu próprio planejamento e executar o seu orçamento com o fundo próprio, ela perdeu-se. Hoje nós estamos aí colocados
no Tesouro do Estado, dependemos das secretarias de Planejamento, de Fazenda, de Liberação, e o Estado não encontra-se nas suas melhores condições. Tem uma dívida estimada aí em R$1,5 bilhão de reais, parece uma dívida pequena para um orçamento de 50 bilhões, mas esta dívida faz com que as prioridades elas sejam prioridades políticas, mas não as prioridades da população. Por isso, a segurança pública hoje está passando por essas dificuldades. Coronel, o que falta à nossa polícia, coronel? Olha, a polícia do Paraná pode ser considerada uma das melhores do Brasil e talvez uma das melhores do mundo. A Polícia do Paraná ela é formada de homens e mulheres com vocação para exercer a sua profissão, profissionais extremamente dedicados, e falta o apoio do governo e da própria sociedade. A Polícia Militar, infelizmente, como todo o Estado, ele teve um grande estado de abandono nos últimos anos. O seu efetivo hoje está entre os menores proporcionalmente do Brasil. Então, estamos tendo uma reposição. Esta reposição que está acontecendo agora em 2016 deveria ter vindo em 2014, então esses 2 anos de atraso vão refletir sempre na formação. A Polícia Militar, através da AMAI, através de todo o seu fórum de entidades, 19 entidades, conseguiu passar uma emenda constitucional no ano de 2010, determinando que a formação dos militares estaduais no Paraná fosse de curso superior. Ou seja, quando fosse feito o concurso, o nosso policial já tivesse curso superior. Hoje nós temos no Brasil uma formação muito grande de pessoas com cursos superiores, e temos percentual de pessoas para concorrer, e isso vai refletir num policial mais maduro, mais preparado, mais entrosado com a sociedade, para incluir na Polícia Militar. Não significa que ao longo dos últimos 20 anos em que estes militares incluíram com o ensino médio, eles não sejam bons, mas há 20 anos passados incluía-se com o ginásio, há 40 anos incluía-se com a 4ª série. Então, ao longo do tempo em que vai se melhorando as condições de ensino, as condições de formação da população, a polícia precisa estar preparada. 11 estados da federação já exigem curso superior para você ser soldado. Então, a Polícia Militar do Paraná, ela tinha sido pioneira. Em 2010, ela foi a primeira a exigir através de emenda constitucional, mas essa emenda no ano de 2012 foi derrubada pelo governo do Estado, que acabou retirando essa exigência, mas nós estamos negociando firmemente com o governo do Estado e esperamos que o novo secretário de Estado da Administração, Reinhold Stefanes, acolha esta medida de exigir o curso superior para o nosso soldado, o que vai melhorar ainda mais a qualidade dos policiais. Nós gostaríamos muito que a administração da polícia retornasse para as mãos da polícia. Essa questão do Fundo Especial de Segurança Pública e esse fundo ser vinculado ao Tesouro do Estado acabou com a autonomia da polícia. Não se trata, como disse o secretário da Fazenda, de ser uma ilha de prosperidade. Muito pelo contrário, é o último recurso do cidadão. Porque quando as coisas não funcionam, imediatamente chama-se a polícia. Nós estamos vendo aí na cidade de Paranaguá, a Polícia Militar está indo de casa em casa participando no mutirão da dengue. A Polícia Militar ela tem participado aí nos postos de saúde. A Polícia Militar, quando alguma coisa falha, imediatamente se procura a Polícia Militar para suprir. Por isso que ela precisa ter condições de logística, de autonomia, para poder gerir os seus recursos, para que não falte saúde, não falte segurança, não falte educação, porque a polícia estará suprindo todas essas atividades, como sempre foi a sua vocação. Coronel César, no tocante à qualificação de nossos policiais, o senhor acredita que quanto maior a qualificação, o policial será mais eficiente no atendimento aos anseios de nossa gente? Exatamente. O policial militar, o bombeiro militar e até o próprio policial civil, eles precisam ter uma qualificação. Aqui no estado do Paraná, nós seguimos uma matriz curricular nacional,
A formação do policial militar, ela é aproximadamente 9 meses. Temos uma primeira fase totalmente acadêmica e uma segunda fase onde unimos toda essa parte acadêmica com a experiência profissional. Com isso, apesar do governo reclamar, das pessoas reclamarem da demora, nós temos um policial colocado nas ruas qualificado. Com a exigência do curso superior, esta qualificação continuará. A diferença é que receberemos um policial já com os conhecimentos básicos, poderemos ir diretamente para o conhecimento profissional e aproveitaremos a experiência, uma pessoa mais madura, mais preparada para o dia a dia. Coronel César, no tocante aos módulos policiais, é importante para o desenvolvimento de uma boa polícia em nosso município, em nosso estado? Muito bem, Solomar. É muito interessante a sua pergunta e, cientificamente, nós já tivemos oportunidade de constatar que os módulos policiais são a melhor forma de fazer uma polícia de proximidade, uma polícia comunitária. Nós temos exemplo no país, no Japão, que adotou os módulos policiais há mais de 170 anos, né? Lá chama-se Koban. E esse sistema faz com que o Japão tenha a melhor segurança do mundo. Nós temos lá 0,3 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto aqui no Brasil temos 30 homicídios por 100 mil habitantes em números redondos. Deve estar em 27, alguma coisa. Então, a violência, a criminalidade, ela é bastante contida quando você tem uma polícia próxima, uma polícia para chamar de sua. Eu fui coordenador operacional da Polícia Militar no ano de 2012, quando nós iniciamos uma experiência de colocar módulos policiais, podemos chamar de módulos policiais, que eram as unidades Paraná Seguro em áreas conflagradas, em áreas anteriormente tomadas pelo tráfico. E hoje nós temos uma diminuição da criminalidade na cidade de Curitiba e no estado do Paraná, na ordem de 34%, aonde você tinha uma unidade Paraná Seguro implantada. Isso porque o policial ele pode fazer a sua ronda a pé, ele conhece todas as pessoas que moram no entorno e as pessoas podem acessar esses módulos, podem acessar essas unidades Paraná Seguro. É claro, nós tivemos aí depois, em 2014, um secretário de Segurança Pública que tinha o conceito de lei e ordem e que ele achava que polícia comunitária não era uma coisa séria. E ele preferia investir em polícia repressiva. Ele era uma pessoa extremamente repressora, tanto que acabou sendo exonerado da função ou pediu para sair da função por ter exercido uma repressão muito violenta em cima dos professores, em cima dos manifestantes no 29 de abril. Mas a melhor maneira da polícia ser amiga e de trazer resultados é através dos módulos policiais. Uma experiência inovadora no Brasil, implantada pela Polícia Militar do Paraná em 1980, onde o Paraná foi exemplo para o Brasil e para o mundo, e a partir disso o Rio de Janeiro adotou, Alagoas adotou, e foi se estudar no exterior o que era esse sistema, encontrando no Japão, no Canadá, nos Team Police dos Estados Unidos, fatores semelhantes que mostraram que é realmente a melhor forma de fazer polícia. Infelizmente, hoje está se abandonando os módulos policiais, porque o módulo policial, ele denuncia quando o Estado faz um descaso com o cidadão. Porque se você chegar no módulo e a viatura não estiver lá, é porque não está tendo oficina para consertar. Se você chegar no módulo e não tiver a equipe completa, é porque o Estado não contratou novos policiais. Se esse policial não estiver utilizando o colete adequado, então a população, da mesma maneira que a polícia conhece a população conhece a polícia. E quando começam a faltar recursos, começam a esconder os policiais em viaturas que dão uma passadinha nas ocorrências, criando unidades especiais que só vão quando existe ocorrência e volta-se a investir na polícia do depois. Então, o módulo policial ele é transparente e exige um compromisso sério de todos os governantes. Isso é importante, Coronel César, que a população fique consciente que o módulo policial, na verdade, ele mostra onde está o policiamento, onde está a viatura, sem máscara, sem esconder em lugares que a população não sabe. É interessante.
É importante ressaltar que a nossa entrevista com o Coronel César está sendo realizada no programa Uma Janela para a Cidade, um programa de transparência. E o senhor tocou num assunto muito interessante e muito questionado. A APP Sindicato, ela comenta que o massacre dos professores na Praça Nossa Senhora da Salete foi uma covardia por parte da Polícia Militar. O que o senhor tem a dizer sobre isso, Coronel? Obrigado, Solomar. É muito bom esta oportunidade de nós esclarecermos para toda a população. Primeiro de tudo, não foi um massacre. Houve um confronto entre manifestantes e policiais. Não havia exclusivamente professores. Embora a greve dos professores tivesse iniciado em fevereiro, a Polícia Militar esteve ao lado dos professores desde o começo do mês de fevereiro até chegar abril. Todos os dias, durante 30 dias no começo do ano, a polícia ficou protegendo a sede do Poder Legislativo. Houve uma convivência harmoniosa, a comunidade mostrou aí policiais e professores lanchando junto, mostrou policiais reencontrando seus professores, policiais expressando que a reivindicação dos professores era a mesma de todo o funcionalismo público. Embora seja a mesma de todo o funcionalismo público, ela não era a reivindicação da APP Sindicato, porque a APP Sindicato, ela tem os interesses não dos professores, mas os interesses da CUT e do Partido dos Trabalhadores. Ela é filiada à CUT, ela é filiada ao Partido dos Trabalhadores e ela não está nem aí para as reivindicações. Tanto que nós temos agora o PLP 257 em regime de urgência, apresentado pela presidenta na Câmara Federal, aonde aquelas medidas que valeram toda aquela mobilização no começo do ano de 2014, 2015, no começo do ano de 2015 principalmente, todas aquelas mobilizações, todas aquelas reivindicações não são nada perto do que está proposto nesse projeto de lei complementar, aonde nós vamos pagar 14%, tanto ativos quanto inativos, de previdência, onde ficará proibido promoção, progressão, aumento salarial por 2 anos, onde haverá o maior arroxo salarial da história do funcionalismo público estadual. E a APP Sindicato até hoje não dedicou uma linha. Nós tivemos uma grande mobilização em Brasília, feita exclusivamente pelas polícias militares e corpos de bombeiros militares, que mandaram mais de 1.000 policiais e que conseguiram impedir a aprovação em tempo recorde. Porém, ela continua pendendo sobre todas as cabeças dos funcionários públicos e nenhum dos sindicatos dos funcionários públicos, seja a APP, seja a Sinditeste, seja a Sindisaúde, nenhum sindicato de funcionário público se manifestou contra esse arroxo aos funcionários públicos, o que demonstra que o interesse da APP é apenas CUT, é apenas os interesses do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores tem toda razão, tem todo motivo para garantir que a sua presidente, o seu representante, continue. Isso faz parte da democracia. Porém, manipular as informações, manipular aquilo que acontece é muito triste. E pior ainda o que está acontecendo, quando tenta se atribuir à Polícia Militar ela ter marchado contra os professores. De maneira nenhuma. Todas as imagens mostram os policiais parados e os manifestantes vindo em cima. Os manifestantes romperam todas as cercas de contenção. A partir do momento em que não haviam mais cercas de contenção, a Polícia Militar precisou agir de acordo com o pedido da Justiça, de acordo com as ordens que tinha e, lamentavelmente, houve um confronto. Aproximadamente 200 professores acabaram, 200 manifestantes, entre professores e demais manifestantes que estavam na rua, acabaram feridos, e aproximadamente 30 policiais militares também acabaram feridos e alguns também com gravidade, né? Então, é desagradável, uma coisa que nós, policiais militares, jamais desejaríamos. Eu não gostaria de ter participado, de ter sido comandante. Infelizmente, na época eu já estava na reserva, eu só observei. Fico muito triste com o que aconteceu. Houve uma falha na parte de comunicação, na parte de negociação política, tanto
da APP, dos sindicatos, quanto do governo, que não conseguiram chegar numa solução negociada. E esse confronto que houve, ele acabou se tornando inevitável a partir do momento em que havia uma ordem do Poder Judicial determinando à polícia que não permitisse que ninguém entrasse na sede do Poder Legislativo. Havia um poder em risco. O Poder Legislativo não poderia deixar de funcionar. Quando um dos três poderes, seja legislativo, executivo ou judiciário, deixa de funcionar, você deixa de ter democracia. Os resultados foram péssimos, mas tenham toda a certeza que a culpa não foi da Polícia Militar. Teve pessoas, tanto do lado do governo quanto do lado dos manifestantes, que querem atribuir à Polícia Militar, que estava lá apenas como mediadora, como garantidora da lei e da ordem, que ela fosse responsabilizada. A Justiça já se pronunciou. Não há responsabilidade dos policiais. O processo que continua avalia se os governantes, aqueles que tinham poder político, têm responsabilidade nesse fato. Mas os policiais, a Justiça já se manifestou e eles não têm responsabilidade. Coronel César, no tocante aos principais direitos policiais militares, o que o senhor citaria para nós aqui? Olha, muito boa a sua pergunta, Solmar, e uma coisa que é interessante, os policiais e os professores tinham exatamente os mesmos interesses. Então, jamais os policiais teriam qualquer interesse em impedir a livre manifestação pacífica dos professores. Também, os policiais hoje têm uma das reivindicações que atinge principalmente os funcionários públicos do interior, que é no tocante à saúde. Tá? O governo do estado, desde que fechou o IP, ele tem oferecido um remendo chamado SAS, Sistema de Assistência à Saúde, aonde aquilo que é oferecido ao funcionário público não é o mínimo que a ANS exige dos planos de saúde privados. Ou seja, nós não temos nem o mínimo. Se você for agora comprar um plano de saúde, você vai ter um mínimo que é garantido em lei. Por menor que seja a prestação que você venha pagar nesse plano de saúde, ele vai ter que ter um mínimo exigido em lei. O SAS não fornece nem esse mínimo. E nem isso, às vezes, os nossos funcionários públicos, os nossos policiais militares e bombeiros militares estão recebendo no interior do estado. Na cidade de Curitiba, graças a um esforço que começou na década de 70, com um empréstimo compulsório, ou seja, cada um daqueles nossos velhinhos, dos policiais veteranos, retirou uma parcela para construir no terreno que foi doado por Moisés Lupion, conseguimos construir o nosso próprio hospital. Então, nós temos na capital e região metropolitana um mínimo que é garantido pelo hospital próprio da Polícia Militar. Porém, no interior do estado, policiais, professores e demais funcionários públicos dependem de contratos emergenciais, de contratos nem sempre pagos em dia, do sistema de assistência à saúde, que não garante o mínimo da ANS. Eu acho que o maior problema hoje é o problema da saúde. O segundo problema reflete nas promoções e progressões. A cada 5 anos, o policial tem uma progressão. A cada curso que faz, o professor tem uma progressão. E estas progressões não estão sendo implementadas automaticamente. Elas estão dependendo de recursos, de ir na justiça, estão demorando 1 até 2 anos para serem implementadas. As progressões e as promoções. Agora, no dia 21 de abril, foi data de promoção, foi data de festa. Temos aí diversos policiais militares que foram promovidos, diversos oficiais que foram promovidos. Porém, eles não receberão enquanto não passar pela Fazenda, enquanto não for autorizado o pagamento destas promoções. E elas têm demorado até 8 meses para serem implementadas e o que é pior, o atrasado acaba tendo que ser recebido na Justiça. Então, aquilo que já está no orçamento, já era algo previsível, uma despesa que o Estado sabia que teria, está sendo atrasada. Estas são as principais dificuldades hoje para os policiais militares. Coronel César, qual a sua opinião referente à unificação da Polícia Militar e da Polícia Civil? Qual a sua opinião a respeito desse assunto?
Solomar, muito obrigado por essa pergunta. É uma questão muito difícil de compreensão para os brasileiros e para as pessoas que estão nos assistindo. Parece uma solução boa. Vamos pegar a Polícia Militar e a Polícia Civil e vamos unificar. Porém, são coisas absolutamente distintas e uma coisa que precisa ser resolvida no Brasil. A Polícia Civil, ela existe constitucionalmente, ela é uma polícia judiciária. Ela vai fazer a investigação, a apuração após a instauração do inquérito. A origem do inquérito, ela remonta 1830 aproximadamente, quando o regente Feijó, na sua reforma que fez, ele instituiu o juizado de instrução. Porém, quando nós tivemos o advento da República, os juízes de paz, eles começaram a ser extintos. E nós passamos então a ter a figura do delegado cumprindo as funções do juiz de paz. Na Revolução de 30, Getúlio Vargas vai aproveitar esse instrumento e vai espraiar o seu poder em todo o Brasil exatamente através da Polícia Civil, porque ele poderia nomear como seu delegado e chefe de polícia as pessoas que fossem do partido. E eu falo com muita convicção, porque o meu avô, que era garimpeiro, o senhor Rogaciano Pereira de Souza, lá na cidade de Itibagi, ele se tornou exatamente delegado porque ele apoiou a Revolução de 30. E também a gente pode citar o caso aí de Felinto Miller, que era tenente e que foi designado chefe de polícia do Distrito Federal. Então a Polícia Civil ela foi utilizada na Revolução de 30 para espraiar o poder de Vargas. Na Revolução de 64, nós vamos ter exatamente o contrário. A Polícia Militar passa a ser comandada diretamente pelos militares, extingue-se as guardas civis, que era o braço de policiamento ostensivo da Polícia Civil, e tenta-se espraiar o poder através das polícias militares. Então, além desta dicotomia de poder, tanto Vargas quanto militarista, elas vão se extinguir exatamente na Constituição de 88, quando nós vamos passar a ter as missões de preservação da ordem pública incumbidas à Polícia Militar e a missão de polícia judiciária exclusivamente da Polícia Civil. O que falta é exatamente aquilo que as duas revoluções tiraram, que era o poder de polícia, o ciclo completo de polícia para as duas polícias. É exatamente como acontece na França. Nós temos uma polícia que é especializada no crime organizado, que é especializada em crimes do colarinho branco, que é como acontece com o NURCE, o Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos da Polícia Civil, em que faz o trabalho onde não se tem criminalidade aparente, tráfico de drogas, crimes econômicos, máfias. Este ficaria como responsabilidade da Polícia Civil, que teria ciclo completo, porque identificando, ela poderia pegar o seu aparato, ir lá, prender e conduzir. E a Polícia Militar, ela também teria ciclo completo. Todos os crimes aparentes e todos os crimes que ela fosse chamada para atender, ela mesma encaminharia diretamente ao Judiciário. Hoje nós temos 5.000 municípios no Brasil que só tem Polícia Militar. Não tem guarda municipal e não tem polícia civil. E esses municípios passariam a contar com uma polícia de ciclo completo. Teríamos unificação de competência através do ciclo completo. Ciclo completo para a polícia civil, ciclo completo para a polícia militar. Sem a necessidade de intermediários. Quando a polícia militar prendesse, apresentava ao judiciário. Quando a polícia civil investigasse e prendesse, apresentava diretamente ao judiciário. Uma medida econômica de racionalização e que respeita o histórico de cada uma e a vocação de cada uma das polícias. Ok, Coronel César de Souza, os nossos agradecimentos pela sua participação. Infelizmente, o tempo de televisão é limitado. Mas antes de encerrar o programa de hoje, eu gostaria de mandar um abraço especial à senhora Damares e ao senhor Gilson Moisés Minotti, lá da Guaíra. Que em breve eu estou passando para tomar um cafezinho com vocês. Um grande abraço. Obrigado, Coronel. Até o próximo programa, se Deus quiser, e com certeza irá querer. Um grande abraço. Obrigado, Coronel. Muito obrigado, Solomar. Parabéns pelo programa.